Oi pessoal, hoje voltamos mais uma vez para a cozinha para a gente beneficiar um dos produtos da nossa horta, principalmente nessa época aqui na região sul, no mês de setembro em diante é quando nós finalizamos a colheita do repolho. O repolho é bastante consumido em várias receitas, podemos utilizar ele refogado, em alguns pratos, inclusive incluindo ele com carnes, saladas, mas o prato de hoje que nós queremos apresentar, que na verdade é bastante conhecido da culinária alemã, entre outras, é o chucrute. O chucrute é um probiótico, portanto é um produto fermentado, extremamente benéfico para o nosso organismo, seja para a flora intestinal, seja para o número de bactérias benéficas que ele incorpora no nosso organismo, auxiliando mesmo na digestão e na assimilação de nutrientes, e ao mesmo tempo também os próprios nutrientes do repolho que nós podemos aproveitar melhor na forma do chucrute. Então, nós temos algumas opções de repolho, hoje cada vez mais presente nos mercados devido ao número de integrantes das famílias serem menores. O repolho coração de boi, ele é muito bem aceito pelo mercado, pelo comércio, devido à sua praticidade, pelo seu tamanho reduzido, é mais fácil de armazenar, por exemplo, numa geladeira por mais tempo, mas ainda assim temos o repolho normal, que é um formato mais arredondado, mas ele pode chegar a 3, 4 quilos e aí dificilmente uma família vai consumir ele rapidamente. Então, uma das formas da gente aproveitar melhor o repolho é fazendo o chucrute. Mais um detalhe, para quem tem um canteiro não comercial, mas para o seu consumo próprio, na hora que vocês fizerem a colheita do repolho, vocês podem cortá-lo um pouquinho acima da base e com isso haverá novas brotações, vocês escolhem uma dessas brotações e vocês vão poder ter uma nova cabeça de repolho com um determinado tempo sem precisar ter a muda. Então essa é uma dica para quem quiser aproveitar a mesma planta por um período maior. Quem plantou no início, lá no outono, início do inverno e quer estender a colheita por mais um período, é possível fazê-lo dessa forma. Para plantios comerciais não é rentável, não é aconselhável. Nós vamos produzir dois tipos de chucrute. A tradição dos produtos fermentados, na verdade, nós somos produtos da cultura a qual nós estamos integrados. Então, a fermentação de produtos hortícolas, assim como a produção de compotas, de geleias e toda a gama de produtos que nós aos poucos vamos apresentando, fazem parte da cultura europeia da época, no nosso caso ainda a cultura teuto-russa, e com as baixíssimas temperaturas no inverno era preciso aproveitar melhor os alimentos. E uma dessas formas de aproveitamento, beneficiamento e estendendo o período de armazenamento é o formato do chucrute. Bom, para quem é da roça, como tantos que já nos assistem, e trabalham com gado leiteiro, possivelmente em algum momento da vida já fizeram silagem ou já viram algum silo em alguma propriedade. O processo do chucrute é muito semelhante ao processo da silagem, apenas o nosso ingrediente é o repolho e lá é o milho. O principal segredo de uma boa silagem é a compactação do produto triturado lá pela máquina ensiladeira. No nosso caso aqui é a mesma coisa. Quanto melhor a gente compactar, comprimir nos nossos potes aqui o repolho, melhor será o nosso produto final, que é o chucrute. Porque nós queremos uma fermentação sem presença de oxigênio, para que as inúmeras bactérias possam trabalhar esse repolho aqui, produzindo então o fermentado, e este fermentado, com os produtos que a gente utilizará, que são apenas dois, vai estender
o período de armazenamento deste produto. Então, quando as pessoas vão retirar silagem para oferecer ao gado, essa silagem, se for bem feita, bem compactada, ela não estraga, ela não apodrece. Apenas precisamos fechar novamente com a lona. Da mesma forma vamos fazer aqui. Nós vamos compactar bem esse material, acrescentar ou sal ou vinagre, como vocês verão a seguir, e é apenas isso. É assim que nós fazemos o nosso chucrute. Então a primeira coisa, escolher as cabeças de repolho que vamos utilizar. Elas precisam estar já no término de maturação, ou seja, se vocês apertarem lá na horta, ele tem que estar firme, ele não pode deixar introduzir o dedo, apertar ele facilmente, ele precisa estar bem firme. Faz a colheita, depois a gente retira as folhas que estão no entorno, que geralmente já estão comprometidas ou já danificadas, a gente retira esse excesso de folhas. Depois disso, a gente pega as folhas que ficam mais na parte externa, a gente retira 1 a 2 folhas que nós vamos separar, vocês verão o porquê. Depois disso, a gente pica o material e não precisa ser fininho como a gente faz com a couve, quando vai refogar, não há necessidade disso. Fazer os cortes muito finos apenas dá mais trabalho e é desnecessário, porque o material ele vai fermentar por igual. Então, é apenas para a estética ou então alguém que não goste ou tenha por convicção que precise fazer os cortes muito finos. Não há necessidade. A gente tira o miolo. O miolo eu posso utilizar para ralar, porque o sabor dele é bem parecido ao nabo, para quem conhece. Então pode utilizar na salada. Então a gente pica o material. Depois desse processo, a gente utiliza potes de preferência de vidro ou de plástico, e aí os tamanhos que vocês tiverem. Hoje em dia, falar em potes de plástico na roça é muito mais simples que em tempos remotos, mas são potes de preferência, esses baldinhos que a gente muitas vezes encontra já facilmente, de vários tamanhos, facilita o processo, mas cada um vai utilizar os potes que tiver, ou vidros mesmo, de diferentes tamanhos. Pode ser vidros menores, pode ser vidros reutilizados de compotas, de conservas ou de outras embalagens, do gosto de vocês. Façam a higienização desses materiais. Depois nós vamos precisar o que vocês tiverem para compactar o material. Então eu tenho aqui algumas opções. E no final nós vamos fazer 2 tipos de fermentação. As duas são anaeróbicas, mas uma nós vamos fazer com sal, depois de picado o material, compactado nos potes. A gente vai colocar o sal por cima, vai criar uma pequena camada de sal. A quantidade é 3% para cada quilo de repolho. Um repolho de 1 quilo, eu vou utilizar em torno de 30 gramas, isso vai dar 1,5 colheres de sopa. Ou quem quiser utilizar menos pode usar 20 gramas, mas é necessário colocar o sal por cima. Para quê? Para que haja a fermentação anaeróbica sem a presença de oxigênio e a formação do ácido lático. Esse é o processo que nós priorizamos numa receita. Na outra receita nós não vamos utilizar sal, nós utilizaremos apenas vinagre. E aí será uma fermentação acética. Da mesma forma, uma fermentação anaeróbica, sem presença de oxigênio, mas nós vamos provocar uma fermentação acética. As duas receitas vão ter sabores distintos. E aí vocês façam o teste, qual se adequa melhor à realidade e ao sabor de vocês. Vocês podem optar. Feito isso, esperamos em torno de 10 a 30 dias, vai depender do clima de cada região. Esse material depois precisa de preferência ficar guardado em local escuro, mas em ambiente ventilado, sem a presença de luz solar, porque isso interfere diretamente na fermentação. Em locais de clima mais quente, vai levar menos tempo. Em locais de clima mais frio, obviamente, levará um tempo maior. Depois disso, é só provar.
utilizar nas receitas que vocês preferirem e saborear um probiótico natural. Vale a pena dizer que o chucrute encontrado em supermercados ou então em alguns restaurantes dificilmente vai passar por esse processo de fermentação. Ele apenas vai ser deixado imerso numa solução acética, provavelmente vinagre, um vinagre temperado. Ali o repolho vai ficar imerso por um tempo, retirado e oferecido para consumo. E dessa forma ele não passa por nenhum processo fermentativo e assim ele não é um probiótico. Este aqui é diferente. Este aqui é um chucrute tradicional que passa por um processo fermentativo. No final ele será um probiótico. O sal e o vinagre vão ajudar no processo fermentativo. Vão ocorrer várias reações e esse produto final é benéfico para o meu organismo. Então esse é o processo, extremamente simples, pode dar um pouquinho de trabalho, mas vale a pena e vocês optem qual opção vocês desejarem. Esperamos assim mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!